Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje faremos uma continuação do debate entre as entidades de servidores públicos na reunião da Frente em Defesa do Serviço Público do Estado de São Paulo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje, continuando o debate sobre a reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo. Vamos lá. Desde a última vez que nós estivemos aqui, a gente ouviu muitos discursos de mobilizações, de ações, mas a gente tem que colocar consciência de cada um de nós que não houve essas mobilizações e ações como foi dito na última reunião. Que nós iríamos estar na frente das escolas, que nós estaríamos em frente dos hospitais, que nós estaríamos na frente dos prédios do fórum. Nós estivemos aqui como representantes, mas a base não estava aqui. A gente não tem como mudar essa situação se a gente não trouxer a base para essa casa. E eu acho que a gente não tem mais tempo para discurso, a gente não tem mais tempo para conversa. A gente tem que agir, pessoal. E a gente tem que começar a mobilizar amanhã, ou hoje ainda, se der tempo. Como um colega acabou de sair aqui, disse que a gente tem que arregaçar as mangas, nós temos que começar a abraçar, mas nós temos que fazer de forma efetiva. E qual que é a proposta que eu faço para as demais entidades? Que a gente comece a fazer um calendário de mobilização das nossas bases. Que a gente comece a criar um movimento para uma greve dentro do judiciário. Que a gente comece um movimento para uma greve geral do servidor público contra a reforma da Previdência. Que a gente comece uma greve geral contra a reforma administrativa, que está para vir aí. Não há outra possibilidade do que nós construímos um movimento dentro do judiciário, dentro do Serviço Público no Estado de São Paulo, contra essa reforma da Previdência e contra a reforma administrativa que está por vir. Desculpo aos colegas que mencionaram com relação a emendas, mas, na minha opinião, a única emenda que deveria ter nessa reforma é a PEC 555, que extingue a contribuição do aposentado. Porque quando a gente vê os setores se mobilizando para fomentar uma emenda, para tirar minha categoria ou amenizar uma função, a gente está perdendo. A gente está nos dividindo. E é isso que esse governo mentiroso, que a gente tem que afirmar isso para a nossa categoria e para todos souberem. Porque o Dória disse em campanha de que não ia mexer na Previdência. Então é mentiroso. Dória é mentiroso. Dória mentiu para o servidor público. E quem votar por essa reforma está legitimando uma mentira. Então a outra proposta que eu falo, a gente não deixar esses deputados sossegados daqui por diante. Nós temos que queimar esses deputados a partir de hoje. Queimar, pessoal, na forma metafórica, viu? Mas eles não vão ser eleitos. Como o professor Kenny lá em Santos, que quer ser prefeito, e vai votar contra o servidor. Como o deputado Tenente Coimbra, que é militar, que não tem idade mínima, que vai ter integralidade, porque a reforma dos militares já foi feita pelo Bolsonaro, e que, na verdade, não foi reforma. Foi aumento na carreira de salário. E que legitimidade esse deputado dessa casa tem para dizer sobre a aposentadoria do servidor público civil? E ainda nos ameaçou falando que nós invadimos o gabinete dele. Nós entramos e vamos entrar novamente no gabinete dele, vamos entrar em todos esses gabinetes aqui desses deputados da nossa região e aonde a gente tiver pernas, para mostrar para esses deputados que o mandato não é deles, é nosso. E na nossa base a gente tem que fazer o mesmo, companheiros. A gente não tem mais que ter conversinha com esses deputados, sentar na mesa deles e ouvir e dizer, como um outro deputado, que é o Caio França, que
que eu falo o nome também, que até hoje nós estamos esperando o vídeo dele dizendo que é contra essa reforma. Porque nós estivemos aqui e conversamos com o assessor dele, falando, a gente só quer uma mensagem do deputado dizendo que é contra. E nós estamos aguardando até hoje. Ou o deputado Paulo Correa Júnior, que ficou enrolando a nossa colega na última vez que ela veio aqui em São Paulo. Nós estamos cansados de ser enrolado, pessoal. Mas nós não temos perna para abraçar todos esses deputados. Mas nós temos muitos dirigentes aqui que representam as suas regiões, que podem abraçar carinhosamente cada deputado da sua região e dizer, se votar, não volta. O processo democrático é assim mesmo. Então, às vezes, as pessoas comparecem com a indignação. Essa indignação é a forma que nós temos que levar para o trabalhador do setor público, né? Mas também não podemos perder de vista que todos que aqui estão, mesa, já estão trabalhando há muito tempo. E não se trata de alguns meses, né? Então, se trata que nós já estamos na rua desde a primeira investida, desde 98 que nós estamos trabalhando, né? O trabalhador em si. Então, está todo mundo trabalhando. Então, eu admiro quando chega alguém aqui e fala que para nós começarmos a cercar ou trabalhar a partir de hoje. Mas está todo mundo cansado de trabalhar. As dificuldades são assim, se nós não tivéssemos as dificuldades, nós não precisaríamos estar aqui. Se nós tivéssemos com a base já formada, nós teríamos um outro país e assim por diante. Tá? Então, isso faz parte do processo. Tá? O importante é que nós estamos aqui, nós estamos trabalhando, e temos sim, nós não podemos ter medo. Eu admiro quando às vezes eu vejo algum representante, vem e fala assim, olha, primeiro nós temos que nós temos que ir lá conversar com a sociedade. Eu repudio isso aí, porque nós temos que primeiro conversar com o trabalhador, com o servidor, porque nós somos só no estado de São Paulo, aí nós somos mais de 1.200.000 trabalhadores, então esse é o caminho. No primeiro momento, nós temos que trabalhar com o servidor. Tá? E o servidor sabe que vai haver a mudança, ele sabe. Então, também ignorar que é uma realidade, que haverá a mudança, e falar que não aceita discutir emenda, também eu penso que é um retrocesso. Porque as mudanças ocorreram em outros anos e talvez algumas poderiam ter sido melhor se nós tivéssemos tido a capacidade de entender que nós não podemos ter medo de falar em emendas e de poder, e medo de não querer discutir. Porque é muito fácil, o discurso aceita qualquer coisa, é fácil chegar aqui e falar, não, eu não quero que haja nenhuma retirada de direito, eu não quero discutir projeto nenhum, simplesmente eu sou contra. É o que eles querem, é que realmente os governos querem, e é o que às vezes vem acontecendo há décadas, e ainda eu vejo que ainda existe entre nós pessoas que assim se comportam. Eu sou contra, eu apenas peço licença para a mesa para nos dar um exemplo, que lá em 2013, lá no Poder Judiciário, um presidente do tribunal nos devia naquela época 10,55%. E, de repente, ele chamou as entidades e falou assim, olha, nós vamos parcelar isso em 5 vezes. Aí virou algumas entidades, algumas pessoas de modo radical, falou, não, nós queremos à vista, é o meu direito, eu quero de uma vez. Até hoje nós não recebemos, o projeto está desde 2013 parado aqui. E o Maluf lá atrás, também, até onde eu sei, um pouco da história, ele concedeu um reajuste para o magistério não quis, não querem? Eu retiro. Pegou, retirou e não deu. Quer dizer, ou seja, a falta de diálogo, a falta de discussão, é o que às vezes é a burrice, é o que leva a classe trabalhadora para o buraco. Então nós não podemos ter medo. Eu não tenho medo de discutir, eu não tenho medo de me posicionar em lugar nenhum, onde eu falo que eu quero discutir item por item. Item por item. É por isso que estou aqui, é por isso que eu fui eleito pelos representados a quem eu represento, porque confiam no meu trabalho e sabem que eu estou apto a discutir. Se é uma realidade que existe os projetos, e não é só administrativo, o Pacto Federativo, se for ver lá 188, todo mundo preocupado com a administrativa, e o Pacto Federativo, que é a 188, ela retira, além dela extinguir 1.260 e tantos municípios, ela retira tudo o que a reforma administrativa está retirando. Ou seja, enquanto o nego fica correndo em volta do rabo discutindo a administrativa, eles vão avançar no Pacto Federativo, na 188, onde tira todos os nossos direitos. Da mesma forma, ou seja, se não pegam do lado, eles pegam do outro.
E é por quê? Porque as pessoas ainda se negam a querer discutir. Então, eu quero discutir sim. O trabalhador merece que nós avancemos nessa discussão. Nós queremos melhorar sim. É lógico que eu não quero. Eu também não quero a reforma. Mas eu quero discutir. Tenho que ter o direito de melhorar para o servidor. E é sobre isso que eu estou aqui para dizer. Que venho defendendo que, além de aqueles itens elencados pelo FOCAI, também existe também a questão da regra de transição, na qual nós insistimos que ela não pode perder de vista. Em determinado momento, já há um momento, nós temos que insistir com os parlamentares e ampliar a discussão sobre a retirada de direitos. Nós não podemos permitir nenhuma retirada de direitos, mas nós temos condição de discutir sim, para poder amenizar o problema. É para isso que nós estamos aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou começar pelo seguinte, vou começar com o cidadão Dória. Ele esteve, o vice dele esteve outro dia no servidor público estadual e falou que o senhor Dória ia privatizar tudo para investir em saúde, educação, em transporte, etc. Olha, essa aí para mim é uma piada pesada, porque todos esses indivíduos, os nossos governadores, presidente, vamos dizer, ó, vamos privatizar tudo porque o Estado está pesado, é um elefante branco e tal. Começou com Collor de Mello, FHC, Itamar, que privatizaram várias siderúrgicas, etc. E hoje a saúde e a educação se encontram nessa beleza que nós estamos aqui debatendo, certo? O senhor Dória, eu considero ele, tem o Senhor dos Anéis. Ele é senhor das privatizações, ele e Companhia Belo, presidente e etc. Ele não quer deixar pedra por pedra, que eles querem seguir a cartilha do neoliberalismo. E o neoliberalismo é isso que a gente está vendo. Está certo, se tem alguma coisa para privatizar, que não é tudo que tem que ser do Estado, tudo bem, mas e a saúde, a educação e outras coisas mais, transporte, tem que ser do Estado. Tem que ser governado por Estado, não por esses cidadãos, certo? Que a privada só vê o lucro. Eles estão em cima do lucro, e o resto que se dane, certo? É como eu tenho sempre dizer assim, o que é público é para todos, o que é privatizado é para poucos. Obrigado. Vou usar esses minutos só para fazer uma análise sobre a nossa ótica dos efeitos práticos de tanta reunião, de tanto debate, de tanta discussão entre nós dirigentes. Vejo assim com muitos bons olhos e acredito que o caminho é esse mesmo, no qual nos unimos lá, junto com a coordenação do FOCAI, nessas reuniões. Dali estão sendo tiradas medidas práticas que eu acredito que vai trazer resultado. Mas, além desse debate entre as lideranças, entre os sindicatos, entre os que se intitulam aqui representantes, nós precisamos também dar um jeito de passar toda essa informação, toda essa indignação que a gente, a cada momento, vai criando, com cada passo que o governo está, para os nossos representados. Eu vi aqui colegas falando de forma até inflamada e vamos fazer isso, vamos levar, vamos ocupar, vamos fazer. Como? Assim, cada ato que a gente vai, eu consigo enxergar lá e vejo os mesmos. Eu vejo as lideranças, os representantes, aqueles que estão eleitos para isso. Parece que eles olham para a gente e enxergam como assim, você está eleito? Se vira, eu deleguei para você, se vira. Só que, nesse momento, em alguns atos, a gente até consegue, né, ter força para modificar alguma coisa. Mas nesse cenário, nessa perspectiva que a gente está tendo aqui, nessa questão das reformas, sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós, é lógico, sempre buscando implementar as medidas que são tiradas aqui em conjunto, mas a gente está buscando esse diálogo, essa tentativa de entendimento com os nossos associados, com os nossos representados, levando tudo que se tira aqui das nossas reuniões para lá. Agora, a lavagem cerebral parece que foi feita de uma forma tão eficiente, seja pela mídia, seja pelo... Qual que foi a estrutura que conseguiu embutir isso na cabeça dessas pessoas que estão apáticos? Eu fico assim, abismado. Porque
cada um do que vem aqui falar e me agrega novas informações sobre os passos do governo, isso me causa uma indignação tão grande, eu não consigo ficar em paz comigo mesmo um minuto, pensando em como fazer. Essas pessoas, por mais, você retransmite na mesma forma. Será que eu sou tão diferente assim deles? Porque você chega... A gente parou de adotar, Michel, essa prática de tentar levar o pessoal para fora. Já que ele não quer me ouvir fora dos prédios, a gente entra de cartório em cartório. Você vê a gente postando nos grupos e a gente leva essas informações. Mas, de todos que estão ali, eu acho que nem 10% consegue filtrar, absorver a informação que a gente tem e criar o mínimo de indignação. E sem criar indignação nesse povo, né? Eu não sei se eles não estão percebendo, não estão levando a sério o cenário, a retirada de direitos, a gravidade disso tudo, ou se simplesmente já jogaram a toalha e falou, é isso mesmo. Não, sinceramente, não sei. Mas, independente disso, é que nem eu falei, reafirma o compromisso da APATEST, juntamente com cada um de vocês, de tentar mudar esse cenário. Agora, no dia 15, juntamente com as entidades do Judiciário, faremos o encontro para definir questões específicas lá do Judiciário, mas a gente também optou por trazer lá um técnico, né, para fazer um paralelo nessa questão da reforma, e estamos tentando inflamar, levar o maior número de pessoas possível para ver, trabalhar essa questão, embutir na cabeça deles quais são os prejuízos e se vão lutar ou se não vão, tá bom? Mas fica aí reafirmado o compromisso e muito orgulho aí de cada companheiro aqui, que eu sei que nem diz o alemão, a luta não começou ontem, a gente já vem de algumas batalhas, mas infelizmente, é que nem eu falei, eu sempre olho e vejo os mesmos rostos, os mesmos ali sempre dando a cara a bater. Agora é o momento, ou eles vêm com a gente, ou eles vão amargar uma derrota que é, assim, descomunal. Mas, infelizmente, nós que estamos aqui também nessa luta aí há muito e muito, vamos amargar junto, tá bom? Obrigado, gente. Fazer uma observação aqui e uma avaliação com os companheiros. Que quando a gente começa aqui e a gente fala, nós já passamos um ano trabalhando, todos aqui trabalharam. Todos aqui noticiaram em seus sites, todos aqui já se pronunciaram. Mas a gente passa, depois de tudo isso, a gente vem aqui e vamos falar o seguinte, vamos mobilizar, conscientizar a população. Nós precisamos ter aqui, gente. Aí eu pergunto, o povo não está na rua. Porque quem está na rua tem que entender que a população, as favas para nós. A população não quer acabar com a gente. Nós passamos um ano panfletando em Ribeirão Preto, em ponto de ônibus, em loja americana, até na frente do Pinguim nós estivemos panfletando. E com quanto mais a gente panfletava, mais raiva o povo tinha da gente. Então, companheiros, primeiro, é uma questão de energia. Tá certo? Nós vamos gastar energia com a população ou nós vamos gastar energia com o servidor público? Então nós temos que começar a elencar trabalhos aqui. Vamos começar a gastar energia com quem precisa ser gasta, que é o servidor público. Vamos focar neles. Falar de greve, gente, pelo amor de Deus, não fale de greve para mim, que eu estou amanhã de greve na rua. Mas, volto a dizer, cada um tem que ser uma avaliação da sua categoria, da sua classe, como foi bem falado por todos aqui, e não foi apresentado aqui nessa reunião, inclusive, uma avaliação do seu quadro, da sua base. Porque falar de greve é brincadeira. Amanhã nós estamos tudo para a rua aqui. Quem não gosta de greve aqui? Agora, a sua base quer fazer greve? Alguém veio aqui falar que a base quer fazer greve? Porque então ficou o quê? Nós precisamos parar com isso. Porque fala assim, ó, eu vou fazer greve. Tudo eu faço greve, é tudo birrinha. Então eu não tenho o que fazer, eu vou fazer greve. Nós estamos parecendo um concurso de Miss Universo aqui. É a paz mundial. O que a Miss quer? Paz mundial. Mesa. Está parecendo um concurso de Miss aqui, de greve. Miss Mundo. A paz mundial. Não é greve. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos trazer um quadro aqui. Parabéns ao Goze pela iniciativa. Só que não dá mais para reunir aqui, Goze. Porque como é que a gente reúne aqui sendo filmado pelo presidente da Assembleia Legislativa? A gente delibera e ele sabe o que está acontecendo, tudo que nós estamos falando. Eu acho que a segunda coisa, Goze, fica uma proposta para que a gente possa se reunir em outros lugares e ter estratégia de trabalho. Porque como é que a gente vai ter estratégia aqui com o patrão ouvindo a gente falar? Então agora, mas as reuniões de avaliações tem que continuar aqui sim, temos que continuar conversando aqui sim, certo?
Porque a gente precisa entender um pouco mais da nossa base, para a gente estar aqui fazendo propostas. E o governo, gente, vamos parar para pensar. Nós precisamos entender. O governo aprovou a redução do nosso precatório de 30 mil para 10 mil reais. E quem estava ali votou por último foi uma vereadora, foi uma deputada do PSOL, que ela pôs assim, obstrução. Se ela tivesse ciente, se ela soubesse o que estava acontecendo, ela votava contra o projeto do governo. Ela pôs abstenção. Salvo o maior juízo. Então, fica aqui, tá? Um pedido, viu, Góes? Para que a próxima reunião nossa de organização seja feita em outro lugar, para que a gente possa estar tirando aí, ó, medidas eficazes, porque nós não precisamos entender o que está acontecendo na nossa base, enquanto servidores. Nós temos aqui a Aspal, se me permite um exemplo, se toda vez que o servidor da Assembleia Legislativa tiver um movimento nosso, e eles pararem meia hora e nos auxiliarem, nós vamos estar lotando o corredor, nós vamos estar acabando com tudo. E, Gaspar, não é um privilégio só seu, isso é um testemunho do judiciário também. Tá? Nós também estamos enfrentando essa apatia. Mas por que nós... Então, nós precisamos começar a sair daqui, da casa do patrão, para discutir estratégia. De repente o Gaspar está precisando que nós vamos falar com o servidor, que nós o ajudemos aqui dentro da casa. Mas são estratégias que eu entendo que nós temos que tirar fora daqui. Nós temos que começar a fazer discussão de base, temos que começar a ter estratégia. Tá certo? E começar a entender mais a nossa base. Porque eu vim aqui, eu vou fazer greve. E eu também quero a paz mundial, tá bom? Obrigado, Góes. Mas eu queria que vocês fizessem uma avaliação, porque conforme a secretaria, nós já temos os números de servidores que já estão no regime geral da Previdência da União. Então, como o colega aqui falou aqui da questão dos aposentados atinentes lá ao DR, salvo engano, é uma realidade, né? Pessoal amputado, pessoal já idoso, com kit idoso, que é o que vai acontecer no Serviço Público do Estado de São Paulo. O Dória está se esquecendo que ele vai ter que cuidar desses idosos. Ele vai ter que fornecer kit idoso para meio mundo no Serviço Público, né? Então, está todo mundo de parabéns aqui. Eu só queria fazer uma correção, para que o pessoal falou que o foco é só aqui na Assembleia. Não é, não. Esse ano é ano de eleição. O foco no interior do Estado também. Nós temos que focar nas bases, nos nossos municípios, onde, se não o deputado vai ser candidato a prefeito, ele deve ter os seus correligionários, que vai ser prefeito, ou até os seus apadrinhados. Então, a pressão também é nesses deputados. E já estamos solicitando, já hoje, para 4 deputados da nossa região lá, agenda de reunião. Obrigado, uma boa tarde a todos. Várias coisas que foram ditas aqui que parecem contrárias umas às outras, na verdade não são. Dá para ver claramente que elas se unem e se abraçam. Então, reuniões fora daqui são necessárias e são importantes e estão acontecendo. Nós temos reuniões no FOCAI, nós temos reunião na Pública, nós temos reuniões com o pessoal seu, não é isso? Falando sobre isso. Nós temos reuniões da Federação Sindical, nós temos reuniões da Federação Associativa, nós vamos ter agora do Judiciário, lá em Sorocaba, né? Osasco, desculpe. Então, essas reuniões estão pipocando exatamente para elas convergirem para cá. E o importante dessas reuniões estarem pipocando é conseguir pipocar servidores aqui. Tá certo? Então, aqui também, como reuniões fora, que já estão acontecendo, Pardal, aqui também é importante termos reunião. Os deputados precisam saber que, olha, lá vem eles de novo e vão encher outra vez aquele corredor do plenário e vão atrapalhar até a entrada no plenário, até a discussão dos deputados. Tudo isso é um conjunto que nós temos que fazer acontecer, não é? Claro que hoje não seria um dia para lotar isto aqui, mas nem de longe eu imaginava lotar isto aqui hoje, né? Mas isto aqui é para a gente começar a pipocar pessoas aqui na Assembleia, para quando começar a primeira sessão, a gente ter pelo menos 3 vezes o que está aqui lá no corredor, não é? Então, esse conjunto de coisas é que faz com que a gente caminhe.
não é? A questão de greve ou não greve, os servidores vão para a greve ou não vão para a greve, isto é uma questão de um trabalho e de um trabalho longo. Percebe? Não acontece assim. Ainda tem muito servidor achando que ele está, de certa forma, tranquilo no lugar onde ele está, e vão ver o que acontece. Tem gente me mandando mensagens e perguntando como é que ficou agora a situação dele. É verdade que aprovaram isso, que aprovaram aquilo? Ele não passou pela cabeça dele, ele está tranquilo. Nós é que temos a obrigação, como lideranças, de juntar esse pessoal o mais possível dentro de lugares onde a gente possa modificar alguma coisa. E pode ir para a greve? Pode. Nós do Judiciário, né, Pardal, Michel, nós do Judiciário tivemos caminhos importantes. Eu me lembro, 2010, né, a grande greve última, que levou 136 dias. Nós fizemos 136 dias de greve no Judiciário. Os professores também fizeram um número enorme de paralisação, e que agora também não estão conseguindo, e nem no Judiciário. Mas se não fosse os 136 dias de greve no Judiciário, hoje nós estaríamos recebendo menos da metade do que o servidor recebe. Agora, é um momento. A gente tem que trabalhar. Olha, greve é terrível. É ruim para o cidadão, é ruim para o servidor, é ruim para as entidades, é um caos. Mas se a gente tiver que chegar nesse caos, temos que chegar, sem medo. Mas é uma construção longa, né? Construir. E talvez não precise construir a greve. Talvez precise construir um grande diálogo. É um não diálogo que pode levar à greve, tá certo? E aí não podemos ter medo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.